Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 23 de junho, eu gostaria de lembrar uma figura muito importante para a nossa igreja, São João 23. Vamos conhecer um pouco dessa figura tão importante na igreja. O nome dele era Ângelo Giuseppe Roncalli. Ele nasceu aos 25 de novembro de 1881, em Sotto il Monte, província de Bergamo, na Itália. Passou a infância na cidade natal, crescendo numa família rural de origens humildes. Em 1892, entrou no seminário de Bergamo, onde em 1895 começou a escrever as notas espirituais, que depois fariam parte do Giornale dell'Anima, Jornal da Alma. No ano de 1900 foi enviado para Roma, onde se formou em teologia, e em 1904 recebeu a ordenação sacerdotal. No ano seguinte foi chamado pelo bispo Radini Tedeschi a voltar para Bergamo, tornando-se seu secretário, permanecendo ao seu lado até 1914, assimilando a sua vivacidade pastoral e o seu espírito reformador. Depois da experiência da guerra, tornou-se diretor espiritual no Seminário Maior. Em 1921, transferiu-se para Roma a fim de desempenhar o cargo de presidente do Conselho Central da Obra da Propaganda da Fé. Em 1925, o Papa Pio XI nomeou visitador apostólico na Bulgária. Recebeu a ordenação episcopal aos 19 de março, escolhendo como lema obediência e paz. Em 1934, tornou-se delegado apostólico na Turquia e na Grécia, e depois administrador apostólico do Vicariato de Constantinopla. Em 1944, foi transferido para a França, onde foi núncio apostólico durante 8 anos. Vamos lembrar que núncio apostólico é uma espécie de ministro do Papa, é uma espécie de representante diplomático do Papa na igreja. O núncio, ele é enviado para um país e representa lá o Papa. Na conclusão do seu mandato na França, em 1953, Pio XII, o Papa Pio XII, criou o João 23 como cardeal e 3 dias depois nomeou patriarca de Veneza. Veja que Veneza é uma grande arquidiocese da Itália. Ele tornou-se ali o patriarca. Normalmente o bispo, o arcebispo de Veneza, tem esse título de patriarca. Como cardeal, em 1958, após a morte de Pio XII, ele participou no conclave. Conclave é um encontro dos cardeais onde se escolhe o Papa. Então, em 58, 5 anos depois de ter sido nomeado cardeal, ele participou do conclave, que teve início no dia 25 de outubro. Ele já estava com 77 anos. E depois de 11 escrutínios, ou seja, das votações entre os cardeais, ele foi eleito como bispo de Roma e papa na tarde do dia 28 de outubro de 1958, com a escolha interpretada como um sinal de transição, pois ele já tinha 77 anos, após um longo pontificado do Papa Pio XII. Foram impedidos pelos regimes comunistas 2 cardeais que estavam aptos para votar. Mas o João 23, ele é então eleito Papa. 3 meses apenas depois de ser escolhido como Papa, no dia 25 de janeiro de 1959, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, ele surpreendeu o mundo inteiro
anunciando a intenção de convocar um concílio ecumênico para a Igreja Universal, manifestando também a vontade de proclamar um sínodo diocesano para Roma e de atualizar o Código de Direito Canônico. Foi uma decisão inesperada e clamorosa, que suscitou uma repercussão muito grande na opinião pública e orientou de modo muito importante todo o seu pontificado. E de fato, a partir desse dia, ele dedicou-se com determinação à realização da Assembleia, que depois de 3 anos de preparação, teve início aos dias 11 de outubro de 1962, com a presença de 2.448 bispos, além de numerosos observadores de igrejas não católicas reunidos na Basílica de São Pedro. O mesmo pontífice concluiu a primeira fase dos trabalhos conciliares, a 8 de dezembro, indicando a perspectiva do longo caminho que ainda se devia percorrer e que foi concluído pelo sucessor, o Papa São Paulo VI. Então veja, foi São João XXIII, esse grande Papa, escolhido já com 77 anos, que provocou essa mudança tão importante na Igreja, que foi o Concílio Vaticano II. O concílio começou em 1962 e foi até 1965, 4 anos. Não significa que os bispos ficaram lá o tempo todo. O concílio, ele não pode ser realizado com pressa. Então houve uma sessão em 1962 e depois a cada ano uma sessão do concílio. Uma sessão do concílio pode durar de 1 mês e meio, 2 meses, até 2 meses e meio, em que os bispos ficam lá, estudam, rezam, votam temas importantes, concluem documentos. Foram 4 sessões, ou seja, durante 4 anos aconteceu o concílio. E veja, durante o concílio, convocado pelo Papa João XXIII, que tinha como sobrenome Roncalli, o Papa Roncalli, ele dedicou também à paz a sua 8ª e última encíclica, Pace in Terris, que significa paz na terra, publicada em abril de 1963. Precisamente naqueles meses, as suas condições de saúde agravavam-se, devido ao aumento de um tumor que tinha sido diagnosticado no outono anterior. Ele faleceu na noite de 3 de junho de 1963. E no dia 18 de novembro de 65, durante a última fase do concílio, o Papa Montini, que é o Paulo VI, anunciou o início da causa de beatificação, juntamente com a do predecessor Pio XII. O Papa João XXIII foi proclamado beato por João Paulo II a 3 de setembro de 2000 e foi canonizado pelo Papa Francisco em 27 de abril de 2014. Foi um Papa que fez um bem imenso à Igreja. Então vamos pedir com toda a fé: São João XXIII, rogai por nós. Interceda pela sua Igreja, pela nossa Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João XXIII, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.